Fala pessoal, meu nome é Fernando, bem-vindo ao canal Artwork. Nesse vídeo nós vamos fazer um design usando alguns recursos que disponibilizei para baixá-lo. O link está na descrição. Se você está começando agora ou é iniciante no Photoshop, não se preocupe, assista o vídeo e siga as orientações. Vem comigo no universo da arte 2D e 3D. Vamos começar aqui. Primeiro, baixe o arquivo que eu deixei no link na descrição, que contém o recurso que nós vamos precisar para fazer o design. Abra a pasta Recursos. Dentro dessa pasta, temos 7 itens: a borda, um padrão, uma ação, o personagem, o texto, o shape para fazer máscara e o plano de fundo. Esse personagem, eu criei ele dentro de um software 3D, DAZ Studio. O vídeo aqui vai ser rápido, só para demonstrar como que eu cheguei a esse resultado. Mas depois eu posso fazer outros vídeos detalhado como fazer, como usar esse software 3D. E depois nós vamos continuar no Photoshop. Assista então, eu recomendo você assistir a essa parte do vídeo também. Bom, pessoal, eu vou comentar tudo que eu for fazer aqui. Eu já deixei o arquivo tudo pronto. Então, o que eu fiz? Eu abri um novo documento. Eu configurei ele colocando o tamanho do layout. Aí eu deixei o tamanho ali que eu 4.500 por 6.369 pixels. Resolução. Perfil de cores ali, Adobe RGB. Criei um arquivo nessa configuração. Aí o próximo passo foi instalar a ação. Então você clica em janela, Windows, e você pode ir ali naquele ícone, carregar ação, e dentro da pasta onde está salva a ação, você clica nela e manda carregar a ação. Assim você está instalando a ação aqui no seu menu. E padrão é a mesma coisa, você vai em Windows, janela, procura onde tem padrão, clica no ícone canto superior, importar padrão. Aí dentro da sua pasta recurso tem um padrão lá, você clica nele e manda carregá-lo. Aí ele vai aparecer aqui no menu também. Depois foi importar o plano de fundo, só cliquei nele e arrastei para dentro do Photoshop. Eu abri ele ali, eu dupliquei a camada, fazendo uma cópia.
Na camada, a primeira camada que é a de baixo, eu fui em ajuste, ajuste de camada, criei um ajuste, curva, e eu coloquei ali já no input, o output, os valores manualmente, porque eu já fiz o teste antes. Então, para ser mais rápido, eu coloquei ele manualmente, tá? Mas você pode ir testando aí, só testando os valores que você achar melhor. Na entrada eu coloquei 9, na saída eu deixei normal, coloquei uma outra entrada ali, os valores 135, a saída 114. Criei uma outra entrada, dessa vez foi 191, input, output, saída 190. O novo ajuste, fui em camada, ajuste de camada, saturação, fiz uma dessaturação da imagem, menos 100. Agora eu importei o shape, a camada no pasta de recurso, para fazer uma máscara. Seleciona ele, Ctrl, clica com o botão no mouse, fiz a seleção, aí eu fui lá na camada, plano de fundo, selecionei ela e adicionei a máscara. Criei um novo ajuste, padrão, aí eu selecionei aquele padrão que tem também no recurso, são 3 ali, aí eu escolhi um deles, esse primeiro, mudei o blender, a mistura, deixei ela como multiplicar, e fiz um clipping nos ajustes. Dessa forma ele está agindo somente no plano de fundo. Eu selecionei a cópia que eu tinha deixado lá do plano de fundo e eu levei a máscara também nessa cópia. É só segurar o Alt, selecionar a máscara e arrastar ela até a camada. Fui em ajuste de camada, criei um novo ajuste de curva, liguei ela com a camada, coloquei manualmente ali também os valores, input e output. Uma nova entrada. Tudo isso aí usando só o RGB aqui. No caso, aí eu fui para outro canal, outra cor. Criei também uma input, coloquei o valor ali de entrada.
e um valor de saída. Tudo isso fazendo os ajustes. Aqui está sendo manualmente. No outro canal verde. Uma entrada. E também fiz isso no azul. Nesse eu deixei a primeira entrada no input 0. E só coloquei o output. 24. E na última, 253, o input. E output, 232. Beleza. Mudei o blender, a mistura dela. Linear Burr. Ou superexposição linear. Opacidade diminuir para 30. O próximo passo foi importar a borda. Também coloquei a máscara nela. Seguro Alt e arrastei. Camada de ajuste. Dessa vez um gradiente. Ele abre essa janela. Você clica ali no gradiente, você pode criar um gradiente novo ali. Nesse caso, usei esse mais básico e alterei a cor manualmente. Uma cor que combinasse com o fundo. Entre cinza, preto, branco e azul. Aí eu coloquei os valores. Eu tinha testado esse valor também. Mais ou menos no meio ali, na metade dela, coloquei mais uma cor, mudei a cor dela para azul. A localização 45%. Quase no meio dela. Aí você pode colocar a cor que você achar melhor. Eu deixei esse tipo de azul. E mudei para multiplicar. E também clipinho. Desse jeito ele vai afetar somente a borda. Camada de ajuste. Padrão.
Agora eu vou usar um outro tipo para ter um contraste com o do fundo, com a borda e com a letra, com o texto. Então você escolhe um outro aí, diferente. Vou usar esse outro aqui. Ele está afetando tudo, então também tem que fazer um clipinho. Vai só para a borda. Aí fica tudo com um aspecto de rachado, gasto, um efeito diferente. Muda completamente a textura da imagem. Através dessas misturas, das cores, curva que foi aplicado, mudou a cor também. Depois eu coloquei tudo em um grupo, selecionei todas as camadas, criar novo grupo. Aí você dá um nome aí. Se você quiser colocar uma cor diferente também, pode. Aí fica mais organizado já. Vai importar agora o texto. Clica e arrasta ele para dentro do Photoshop. A camada você dá um Ctrl J para duplicar ele. Seleciona essa camada de baixo, dá 2 cliques nela, vai abrir a camada de estilo. Vamos mudar um pouquinho ela. Em contorno, stroke, você pode mudar o tamanho aqui. Se vai ser contorno, vai ser de dentro para fora ou para fora somente, no centro. O blender, a cor também aqui nesse caso vai ser preto. Aí você altera aí a opacidade. E também mudei também a cor dela de sobrepondo a cor preta. Dupliquei novamente essa camada, agora é essa que eu acabei de alterar. E converti ela em objeto inteligente, achatando tudo que eu fiz de efeito nela. Dá 2 cliques, vai abrir novamente a camada de estilo. Aqui não vou mudar nada, somente a cor. Como eu estou fazendo a borda azul, cinza, vou colocar um azul aqui. Combinar um pouco com a paleta de cores do design. Ali em Drop Shadow, sombra projetada, você também pode mudar um pouco aqui. Em Spread, pode aumentar, diminuir os valores que você achar que fique legal. Tamanho também. Size. Aí o que eu vou fazer é uma cópia disso. Criei diversos contornos aqui. Mudei as cores. Deixei a sombra projetada. Então eu vou selecionar as 3 camadas. Duplicar elas. No mesmo documento. E vou também converter isso aqui em objeto inteligente. Fazendo isso eu tenho um tipo de um backup. Eu vou mexer
guardar esses três aqui, caso eu não gostar do que eu fizer. Aí eu posso deletar isso e começar novamente ali o efeito, mudando cor, contorno, espessura, uma nova camada de ajuste, padrão, e eu escolho outro padrão que agora vai para a letra. Clipping, para que afeta só a letra. Aí eu tenho os três padrão aplicados aí. Um no plano de fundo, um na borda e outro na letra. Todos eles diferentes para dar um contraste. Aí eu vou selecionar toda a camada e salvar ela também num grupo. Aí você pode dar o nome aqui, nesse caso vou colocar em texto. É uma camada diferente do plano de fundo também. Fica mais fácil de encontrar os objetos assim organizado. Se deixasse tudo solto ali, ficaria uma bagunça. São muitas camadas. Por último, vamos importar agora o personagem. Dessa vez vai ser num novo documento, porque eu vou usar a ação e para que não tenha nenhum conflito com as camadas que foram criadas, eu vou fazer isso separadamente. Então ela está aqui como Layer 1. Se não tiver, você tem que colocar. Eu não testei isso aí com esse Photoshop aqui, ele é a versão 2020. Em inglês, eu não sei se vai funcionar em outras versões, em outro idioma. Se não funcionar, não vai dar para usar ele. Você vai ter que fazer manualmente. Eu criei essa ação por causa que são muitos efeitos aqui, então para não ter que ficar fazendo tudo novamente, aqui tem muitos ajustes, filtros, tem também diversas camadas que foram feitas aqui de ajuste. Então eu fiz uma vez apenas e salvei ela, gravei ela na verdade, em uma ação. Quando eu quisesse usar um padrão assim, nas imagens eu tenho ela salva. Terminou aqui a ação. Vou clicar aqui na camada e duplicar ela para o documento de origem, que eu ainda não salvei, eu vou salvar ele agora. Nesse caso aqui, esse primeiro documento, vou duplicar ela vai aparecer lá. Já veio para cá, posso fechar essa camada. E agora eu vou salvar o arquivo para não perder esse avanço. Salvando, o arquivo já foi salvo. Próximo passo é editar também essa camada aqui. Agora vamos fazer uns ajustes nela também. Ajuste de camada, exposição. Vou alterar os valores aqui. Também já testei esses valores. Isso aí para fazer um brilho ali no aro da roda da moto. Você clica na máscara, dá um Ctrl I para inverter, que ela estava cor branca, então ela fica preta. E com o pincel macio, você tem que ver se ele está com a cor branca aqui, para poder pintar na máscara. Se não tiver, é só você inverter ali.
Ou dar o X, tecla X, e pintar aqui onde está o aro da roda aqui, e esse brilho aqui também. Vou mudar a mistura para overlay, sobrepor. Deu um pouco de brilho aqui na roda. Aqui também na parte da moto, lateral dela. Vou em ajuste, criei agora também uma cor sólida, puxando para o vermelho. Essa camada vai ser para trazer um brilho ali nas lentes da lanterna traseira da moto. Só para dar um pouco mais de efeito ali. Vou mudar esse blend, essa mistura. Color Dodge. E agora também inverti a máscara, né, novamente. Com o pincel. Pinto só nas lentes aqui. Tem que estar com a cor branca no pincel. Um pouquinho aqui na placa. Para que o efeito fique só onde tem um brilho, que aqui está pegando nas partes escuras da moto também. Só você dar 2 cliques na camada. Vai vir na camada de estilo. Segurando no Alt, você vai arrastar isso aqui, ó. Fazer um ajuste que ele fique só nas partes mais claras, nas partes escuras ele não afete tanto. Deixa mais equilibrado aqui um pouco. Fazer uma sombra também que está faltando ali. Dupliquei a camada do personagem. Selecionei ela, dei 2 cliques. Vai abrir novamente camada de estilo. Vou mudar a cor dela, sobrepor preto. Dá um Ctrl T. Aí você pode, segurando o Shift, você pode diminuir aqui, ajustando melhor ela. Distorcer também. Colocando a sombra no lugar mais correto ali onde está o personagem. Só distorcendo ela. Vai ajustando. Dá um blur nela. Field. Gaussian Blur. E ajusta um valor aqui também. Depois você pode alterar esse valor. Vai ajustando. Deixar com 50 primeiro. Mudar para multiplicar. Diminuir um pouco a opacidade. Agora eu vou fazer um ajuste geral, consolidando tudo. E depois, caso
eu posso voltar aqui e arrumar essa sombra, deixar ela melhor. Que talvez eu, com o ajuste vai afetar um pouco, então eu teria que mudar um pouco a cor, a densidade da sombra. Eu renomeei a camada com sombra para ficar diferente da de cima. As duas são parecidas aqui. E agora eu vou fazer uma definição melhor nessa camada aqui. Inner Glue, Hard Light. Esse aqui eu mexer um pouco no brilho interno dela. Trazer mais definição para a imagem. Aí se muda aqui o tamanho. Aí que altera lá, né? Tem um brilho interno. Ganha um pouco mais de definição aqui, ó. Selecionar todas as camadas. Colocar também um grupo. Um novo grupo. Personagem. Deixando tudo organizado aqui. E agora fazer esse ajuste geral, consolidando tudo aqui. Ajuste camada, criar curva. Operar altas luzes. Nessa primeira camada, altas luzes vai afetar somente os brilhos. Parte mais brilhante aqui, ó. Novo ajuste. Agora vamos fazer a sombra. Esse aqui, altas luzes. E esse outro aqui, essa é a parte da sombra. Parte mais pesada da sombra. Fazer o ajuste geral, né? Que é da imagem toda. E mais um ajuste agora, dessa vez nível, para pegar a sombra, as partes mais claras da sombra.
Colocar no grupo. Vim aqui no personagem recuperar essa sombra que tinha perdido. Vou ajustando ela. Distorcer mais um pouquinho aqui. Diminuir um pouco aqui o Gaussian Blur. Aí ficou melhor assim. A imagem está um pouco vermelha, então vou tirar o da moto aqui. Só fazer um clipinho aqui. No nível. Aí não afetar a moto. Vamos arrumar esse texto aqui antes. E mencionar um pouquinho melhor. Tá muito reto. Se não gostar do texto, você pode apagar isso aqui e fazer novamente ali naquele backup, mudando cor, espessura, a textura dele também ali, no padrão. Usa outro texto também, personalizado, que você achar melhor. Tá, aqui é o resultado final. Uma imagem bem definida. Plano de fundo aqui, com esse efeito rachadura, a sombra, o brilho aqui da moto. Tá pronto.